Fala família tricolor, fala nação Tricolaço FC, mais um vídeo começando aqui para vocês e um pouco diferente dessa vez. Esse vídeo eu vou propor para vocês um exercício para a gente tentar fazer especulações aqui juntos de como será o novo elenco do São Paulo para 2019. São Paulo aí na reta final do Campeonato Brasileiro, faltando apenas 4 jogos para acabar o Brasileirão. E a gente é nessa briga aí palmo a palmo com o Grêmio, para saber quem fica com essa quarta vaga aí que dá direito à fase direta de grupos da Libertadores, ou quem terminar em quinto lugar vai ter que pegar o mata-mata. Lembrando mais uma vez, mata-mata esse muito diferente, né? Porque são 2 jogos e promete aí ter times pedreiras pela frente, seja pela parte técnica, seja pela camisa tradicional ou mesmo por questões de viagem. De repente a gente pega um time boliviano lá nas alturas, sempre é complicado. Lembrando que vai ter aí junto Campeonato Paulista e o elenco reduzido que a gente tem, então é complicado. Então vamos fazer esse exercício juntos. Tá bom. Eu separei aqui algumas informações, né? Nós temos aí cerca do que? 23, de 23 a 25 jogadores no plantel atual do São Paulo, né? Eu fiz uma barca, eu fiz aqui na verdade um exercício onde eu coloco alguns nomes aqui que para mim não tem mais espaço no elenco do São Paulo e com isso vai dar uma bela desafogada na folha salarial, porque tem alguns medalhões aqui que eu coloquei junto. A gente tentando implementar, né, dando chance para a base do São Paulo, que tem aí um custo mais ou menos anual de 22 milhões de reais, ou seja, Cotia custa para o São Paulo 22 milhões de reais por ano. Então se a gente não tiver uns olhos aí para esse tipo de jogador, não somente revelar talento e vender, mas sim aproveitar no time principal. E quem viu um dos últimos vídeos que eu fiz comparando os momentos atuais de São Paulo e Grêmio, e por que o Grêmio consegue ter esse diferencial, consegue ser competitivo, enfrentando também uma crise parecida com a do São Paulo, mas por que o Grêmio consegue êxito nisso? Você vai ver que o Grêmio dá mais espaço para esses jovens talentos, coisa que o São Paulo não faz. O jogador de São Paulo joga 2, 3 jogos aí no campeonato e já é vendido pelo empresário. E o São Paulo de fato consegue um bom dinheiro, mas em termos técnicos não oferece nada para o time do Morumbi. Então nesse exercício você vai ver que eu vou dar um foco principalmente para alguns jogadores da base e alguns medalhões e alguns também que são eternas promessas e você já sabe quem é. Eu vou colocar nessa barca para vazar do Morumbi o quanto antes. Então vamos a ela sem mais delongas. A minha lista é a seguinte, galera. Para sair, tá? Para ir embora do São Paulo em 2019. Camisa 12, né? Não tenho o que falar. Camisa 12 não tem mais espaço. O Jean é um jogador aí de jovem potencial e tudo mais. Para mim também não tem status para ser titular de São Paulo. Tá quebrando um galho nessa reta final. Se Deus quiser, o São Paulo vai conseguir pegar um goleiro aí de porte, de nome, de experiência. Um jogador aí que vista a camisa do São Paulo e não trema, né? Mas ele pode ser um reserva aí à altura para a temporada, né? Junto com o Lucas Perry, que é um grande goleiro. Eu acho que o Jardine vai dar mais minutos para ele, mas o São Paulo precisa de um goleiro de fato, de peso, e o camisa 12 jamais seria esse cara, então vaza a camisa 12. Em segundo lugar aí vem Rodrigo Caio, né? Chega de Rodrigo Caio, chega desse cara zica, tá na hora de tirar esse cara do São Paulo, é ele que traz essas energias negativas, aí é só ele voltar para o campo de jogo, que ou ele se machuca sempre, né? O cara sai sangrando todo jogo, aí muita gente coloca isso como raça, como isso, como aquilo, como entrega. Rodrigo Caio para mim é um jogador nível médio, nível 6, sei lá, nível 5,5, por aí. Empolgante. E não pode ser mais jogador do São Paulo, né? Toda aquela urucubaca que estava no São Paulo nesses últimos 3, 4 anos, muito veio representado pelo Rodrigo Caio e por tudo que ele fez, né, pelo São Paulo. Então assim, obrigado pelos seus serviços prestados, mas não tem mais espaço no São Paulo. O São Paulo está numa nova fase, precisa renovar e tirar esse cara negativo do São Paulo. Então, Rodrigo Caio, um grande beijo, meu querido, e vá brilhar em outro lugar, se você conseguir brilhar. Aí em terceiro nós temos o Bruno Pérez, a lateral direita, que nunca a gente conseguiu resolver esse problema depois do Cicinho, né? O Cicinho foi o nosso último lateral direito de fato. Para quem teve Cafu, né? Para quem teve inúmeros jogadores ali da posição, fica difícil, né? A gente ter essa dificuldade tão grande, né? O Militão, que era um Militão, estava ocupando bem ali essa posição, mas infelizmente depois da saída dele, esse Bruno Pérez é uma mentira. Para mim esse cara não joga nada, para mim esse cara tá fazendo hora aí no São Paulo também, tá na hora do São Paulo também se livrar desse cara, de fato investir em alguém, porque
Essa posição é muito importante para o sistema de jogo do São Paulo. A gente precisa de um cara que consiga fazer isso e consiga defender também, porque Bruno Pérez, pelo amor de Deus, é escroto. Esse cara é horrível. Tá na hora dele ir embora logo. Na quarta colocação nós temos Araruna, né? Esse cara aí também, pelo amor de Deus, gente, assim, é um bom menino, é um menino esforçado, é um menino que veio da base, olha, um exemplo da base. Só que também não é porque veio da base que a gente vai dar oportunidade para ele. Ele já teve inúmeras chances e nunca aproveitou. Um cara totalmente fora de ritmo, bate pra cacete, ruim pra caramba também tecnicamente. Não dá para contar com o Araruna, também nem para reserva. Eu acho que quando ele entra é um Deus nos acuda. Lá atrás ele só faz lambança, tá na hora da gente também se livrar, de repente emprestar para ele ganhar mais cancha no outro time, num outro campeonato. Quem sabe, mas nesse momento tá na hora da gente também tirar essa folha de pagamento aí para Araruna. E aí nós temos Edmar também, né? O quinto lugar aí vem do Edmar. Edmar, gente, sinceramente, Edmar não dá, né? Edmar não joga nem no, com todo o respeito, não joga nem no Paraná. Edmar é muito ruim. Ele compromete sempre que ele entra. E quando ele não compromete, já é uma vitória, porque como que você vai conseguir, gente, disputar campeonatos importantes que o São Paulo vai disputar no que vem com o Edmar? Não tem como, né? Não tem espaço mais para esse tipo de jogador no São Paulo. Então, adeus Edmar. Aí nós temos uma surpresa de alguns torcedores, eu coloco nessa barca Jusilei também. Jusilei aí que há 2, 3 anos atrás foi, né, colocado aí como uma moeda muito importante para o São Paulo, renova Jusilei, todo mundo fazendo um esforço, a diretoria de fato fez o esforço para a permanência dele e acho que foi certo naquele momento, né? O Jusilei estava jogando bem, estava fazendo jus a essa situação toda de todo mundo estar em prol da ficada aí do Jusilei, mas sinceramente, o que o Jusilei está fazendo hoje? Ele não está marcando mais como ele marcava antigamente, que era o ponto alto dele, né, do jogador forte que ele é, Jusilei. Ele não consegue acertar um passe, cara. Ele simplesmente não consegue acertar um passe de 2, 3 metros. Ele erra toda a jogada. Ele compromete todo o meio campo do São Paulo. Então ele não está fazendo o que ele fazia bem feito, ele não está fazendo o plus que a gente talvez esperasse dele, que é esse passe, que é essa infiltração, que de repente é dar um chute pro gol. Ele não faz nada, ele é um volante totalmente ultrapassado, fora que é caro. Então, assim, para mim, Jusilei também já deu um grande abraço. Nenê, assim, para mim não tem mais espaço para Nenê. Nenê é um jogador de muita panelinha. Para mim, ele foi um dos caras, sim, que contribuiu para a queda do Aguirre. Ele que montou ali mais ou menos uma estratégia ali para derrubar o uruguaio. Eu não consigo ficar com um cara que em dado momento faz biquinho, que olha mais para o umbigo dele do que para o coletivo, então tá na hora da gente se livrar desse Nenê. E outra, tá com 37, vai fazer 38 anos, também ganha uma bala e não tá jogando nada faz um bom tempo, essa é a verdade. Então para mim Nenê também, adiós, já tá na hora de vazar. Aí, meu amigo, Trellis, né? Não tem o que falar, né? O que você vai falar de Trellis? Complicado, né? A gente depender de Trellis para de repente empurrar a bola para dentro, não dá, gente. Trellis não é nem reserva de nenhum time grande. Trellis de repente é para jogar no Vitória da Bahia, com todo o respeito também, mas é para jogar nesses times de médio para baixo, porque não tem condição, não tem condição de vestir a camisa do São Paulo. E o Carneiro também. Para mim, assim, veio como uma aposta, é um jogador jovem, pode de repente ter alguns lampejos aí de bom futebol, mas para mim é um cara totalmente atrapalhado, é um cara que não consegue ter domínio de bola e é um cara, além disso, que tem muitos problemas físicos, né? Ele já veio com um problema que veio para se tratar no São Paulo, vira e mexe, tá com dores musculares, entra no jogo, fica 2 fora, é um cara que não dá para você contar muito, então acho que tá na hora da gente se livrar desse tipo de jogador e dar mais ênfase para jogadores de base, né? Que é o que o São Paulo tem de fato. E Shailon, né, galera? Shailon não tem condição, né? É a eterna promessa do São Paulo, o cara não aproveita as chances que ele tem. Um time como o São Paulo dá as oportunidades que ele dá para esse tipo de jogador como o Shailon, assim, era para qualquer cara comer a grama, sabe? Era para qualquer cara sair suando sangue de campo. Não, o que ele faz? Ele entra, dá aquele toquinho pro lado, ele mal chuta gol, ele mal faz nada. Então, assim, não dá mais. Esse é um típico caso que eu acho que eu também emprestaria, faria alguma coisa no sentido de outros jogadores de base que o São Paulo emprestou, para ganhar cancha, para de repente ter mais competitividade, para ver a diferença de você jogar num time como o São Paulo e outro time do Campeonato Brasileiro também. Então,
Tá na hora de fato da gente se livrar dessa barca. Eu acho que a gente jogando essa galera aí pro mercado, se livrando desse pessoal, a gente começa a respirar e começa a pontuar algumas posições aí que a gente precisa melhorar. E com jogadores mais assim, que vestem a camisa do São Paulo, que venham para resolver, que venham para somar e que não venham para ficar com biquinho, que não venham para ficar com essa preguiça, com essa tiriça que alguns jogadores têm, que isso atrapalha demais o grupo e acaba atrapalhando a performance em campo para alguns campeonatos importantes que a gente também vai disputar esse ano. Galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, curtam, compartilhem também e comentem aqui também quem que você acha que poderia também sair, ou o que vocês acham dessa barca que eu listei aqui para vocês. Vocês acham que essa galera tem que sair mesmo, ou algum dessa barca tem que permanecer? Enfim, são alguns nomes, eu gostaria de debater isso com vocês para a gente tentar montar o melhor São Paulo para 2019, tá legal? Tamo junto, grande abraço e vai São Paulo!